Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Somos Eliane e Vitor. Estamos na missão de casal responsável do setor C. E em primeiro lugar queremos dizer que estamos com saudade de abraçar a todos, como era o normal em nossos encontros de formação. Mas todos sabem que isso ainda não é possível, por conta do momento ainda preocupante que estamos vivendo por conta da pandemia. Mas tão logo seja possível, e no tempo de Deus, estaremos todos juntos nos abraçando de novo. Hoje estamos reunidos com vocês, na presença de Cristo, para apresentar a live de formação Carisma e Mística, que será ministrada pelo casal Emília e Luiz, da equipe 03. Iniciemos a nossa manhã pedindo a ação do Espírito Santo sobre todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, família equipista, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós somos Emília e Luiz, temos 41 anos de casados e 2 filhas e uma neta. Estamos nas equipes há 25 anos. Nosso foco hoje, nessa formação, a pedido do Casal Setor, é falar sobre o carisma e a mística dentro do nosso movimento. Nossa formação será voltada para conhecermos melhor sobre carisma e mística. Muitos casais equipistas sabem qual é, para o nosso movimento, o carisma e a mística. Falaremos sobre isto durante esta formação e sua importância para os casais equipistas. Os livros que nós usamos como base para montar essa formação são o documento Carisma, Mística e Espiritualidade e o nosso guia, o Guia das Equipes Nossa Senhora, onde encontramos muitas informações importantes sobre carisma e mística. E é muito bom que cada um de nós, vocês também, casais, procurem ter esse livro, o Guia e o Carisma, Mística e Espiritualidade, para terem mais base sobre exatamente o que é o carisma e a mística. Então falaremos primeiramente do carisma. Dentro da igreja, não só as ordens religiosas, mas os movimentos leigos também têm a sua vocação. Isto significa que são chamados por Deus a um serviço da igreja original, a uma função específica e insubstituível. Exatamente. Não só as ordens religiosas, os sacerdotes, as irmãs, os freis, os frades, têm uma vocação, mas cada um de nós tem vocação. E essa vocação também, para nós leigos, é muito importante, porque desenvolvemos aquilo que Deus nos oferece para servir ao outro. Vocação, que vem do latim vocare, que é chamado, então somos chamados a exercer alguma coisa. Temos uma vocação e por isso devemos cada vez mais nos inteirar para que saibamos realmente servir a Deus através da vocação que Ele nos concedeu. E é uma função específica e insubstituível. Nós, como vocacionados ao matrimônio, temos uma vocação específica de família, de cuidar dos filhos, e que é insubstituível. Não é para passar para outro, nem sairmos para outro tipo de coisa, mas para continuarmos exercendo essa vocação que nos foi confiada por Deus.
Para melhor entendermos, daremos algumas definições e citações sobre carisma. Definições essas e citações que foram tiradas desses livros que nós falamos para vocês antes, que serviram de base para esse nosso momento, para o nosso trabalho sobre essa formação. E entre as definições sobre o carisma, colocamos que o carisma é em vista da necessidade ou utilidade da comunidade religiosa, ou seja, somos chamados para alguma coisa para sermos úteis, para sermos necessários dentro daquilo que a comunidade religiosa exige de nós. Não só a igreja, né, no sentido maior, mas a igreja doméstica, a família também, né? Muitas vezes ouvimos dizer, ou nós mesmos dizemos, que aquela pessoa é tão carismática, né? Vemos naquela pessoa alguma coisa tão diferente que consideramos nela um carisma, alguma coisa confiada a ela para que ela exerça da melhor maneira possível. Também para nós, né? E nós como os casais, também no sentido mais exato, entendemos por carisma uma força especial, né? Visando principalmente o bem do próximo. Nós temos que ser carismático ao outro, mas para servir ao outro, para construir a igreja. E torna-nos fiéis, aptos e prontos a tomarmos sobre nós os vários trabalhos e ofícios. Ou seja, recebemos isso de Deus para sermos aptos e prontos a servir em tantos trabalhos e ofícios, dentro da igreja, dentro de casa, ao nosso redor, enfim, em toda a sociedade. E Deus encomendou à igreja o poder de colaborar na sua própria edificação, né? Deus nos chama a sermos construtores também do reino de Deus. O dever e a possibilidade de fazer incumbe a todos e a cada um de seus membros. Ou seja, temos um dever de fazer isso. Temos um dever que nos foi dado por Deus e dado também a possibilidade de fazermos isso. Cada um de nós, membros, não só da igreja, mas membros do movimento de Equipe Nossa Senhora, somos incumbidos de fazer isso por cada um dos membros. Não podemos guardar para nós, mas tem que ser para servir ao outro. Isso é um carisma que precisamos desenvolver dentro de nós. Sobre algumas citações do carisma, também tirado desses documentos, né? O carisma fundador é uma inspiração do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que traz até nós isso, nos inspira e nos permite cumprir essa missão. Assim dizia Padre Cafarel. Na medida que assumimos o carisma ao qual fomos chamados, a vocação ao qual fomos chamados, assumimos a missão que nos foi confiada. E também na igreja não devemos contentar-nos com falar do matrimônio e do amor. É preciso falar do casal. E aí entra o carisma do matrimônio, o carisma do casal, que deve passar para o outro através de uma imagem perfeita de um casamento. Assim devemos fazer. Cada carisma também é uma vocação, um chamamento, e contém dentro dele uma missão. Os carismas sucedem-se na história como resposta às necessidades de cada momento. A cada momento precisamos desenvolver aquilo que temos dentro de nós. A cada momento nós somos chamados a fazer o possível e o impossível. E isso está dentro de um carisma, né? Por isso devemos conhecer bem, devemos pensar bem, devemos viver bem. 3 pontos importantíssimos. Conhecer bem, pensar bem e viver bem. Os elementos desse carisma. Para que possamos, dentro da nossa responsabilidade, dar bons frutos. É assim que devemos viver. O carisma das equipes, ainda e mais do que nunca, está vivo, está atuante. E é necessário tanto na igreja quanto no mundo. É muito importante que ele esteja atento a isso. Essas citações nos farão crescer cada vez mais
como casais equipistas, como família. Pode ler. Carisma é um dom gratuito, um bem comum, a edificação da igreja e as necessidades do mundo. Sim, o carisma é um dom gratuito, como eu já falei. É uma coisa que Deus nos dá. Deus dá a cada um de nós, não só como casal, mas como sacerdote, como irmão e irmã religiosa. Deus nos dá um dom, e esse dom é gratuito, não é cobrado de nós. É cobrado, sim, para que possamos, através desse dom que nos é dado, que chamamos de carisma, sejamos um bem comum, sejamos um bem para aquele que está próximo de nós. Além disso, para que sejamos edificadores da igreja. Precisamos estar atentos a isso, somos construtores da igreja, do reino de Deus nesse mundo. Cada vez que nos afastarmos da igreja, cada vez que nos afastamos da igreja, estamos ficando longe de Deus. E nós somos edificadores dessa igreja. Através desse carisma, nós somos fortificados a fazer exatamente isso que Deus quer. E também procurar ver a necessidade do mundo. O mundo precisa de nós, ao nosso redor, né? Em nossa casa, dentro do movimento, precisa de nós. Então nós temos que buscar, através dessas necessidades do mundo, como agir com o nosso carisma, como agir com esse dom gratuito, como ser o bem comum dentro dessas necessidades e como ajudar a igreja a ser edificada através dessas necessidades tão importantes que o mundo tanto está precisando. É esta a espiritualidade conjugal proposta pelo movimento. Conhecer a vontade de Deus para o casal e encarná-la na nossa vida concreta. Esta espiritualidade retira sua força da graça do sacramento do matrimônio. Então, o carisma das equipes de Nossa Senhora, como dissemos no início, alguns já sabem qual é o carisma, mas talvez muitos não saibam ainda qual é o carisma. E o carisma é a espiritualidade conjugal. Esse é o carisma das equipes de Nossa Senhora, né? E esse carisma nos faz conhecer a vontade de Deus para o casal. Cada vez que vivemos esse carisma, procuramos cada vez mais viver o casal, viver a família, viver o amor, viver a igreja. E através dessa vontade de Deus, podemos encarnar em nossa vida concreta isso, né? Ela tem que se tornar uma parte integrante da nossa vida, uma vida concreta, voltada para Deus. E essa espiritualidade conjugal nos levará a viver isso concretamente. E isso trata-se da nossa identidade, a nossa identidade como casal. De nada adianta dizermos ser casal, sermos casados, temos família, temos filho, se não mostramos esse espelho de casal verdadeiro, esse casal que retrata realmente essa espiritualidade conjugal, onde os dois vivem de forma concretamente a oração, a escuta da palavra de Deus, enfim, o diálogo tão importante. Então precisamos viver essa nossa identidade como casais que vivem realmente a espiritualidade conjugal e que espelham essa espiritualidade conjugal a todos aqueles que estão em torno de nós. Seguindo a sequência da nossa formação, então fechamos o carisma, esperamos que todos tenham entendido um pouco daquilo que queremos passar, né, para que possamos viver cada vez mais fortemente dentro de nós essa espiritualidade conjugal, que é uma parte integrante dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora. É muito importante nós guardarmos isso para sempre. Agora nós falaremos um pouquinho sobre a mística, né? Para melhor entendermos, daremos algumas definições sobre místicas. Entre essas definições, também tiradas dos dois documentos que falamos, né?
espiritualidade, mística e carisma, e também do guia das equipes Nossa Senhora. É claro que não estão só dentro desses livros, desses documentos. O movimento tem muitos documentos que podemos adquirir através do site das equipes, que muito nos ajudarão a entender melhor o que é carisma e o que é mística. Procuremos buscar esses documentos, procuremos estudá-los em casal, para que possamos realmente viver concretamente o carisma e a mística dentro do nosso movimento. Entre as definições sobre carisma, podemos definir também como um estudo de coisas divinas e espirituais, né? É uma vida, a mística no caso, a vida religiosa e contemplativa, né? E é uma essência doutrinária. Essa mística nos fortalece interiormente, né? Nos faz ter essa essência, esse conhecimento de Deus, cada vez que nos buscamos na vida religiosa, na vida de oração. Também a mística, como definição, é um progresso que tende à união sempre mais íntima com Cristo. Buscamos, nessa mística, sempre estar unidos a Cristo constantemente. E Deus chama-nos a toda essa íntima união com Ele, mesmo que graças especiais ou sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidas a apenas alguns. Muitas vezes achamos que aquilo não é para nós, aquela forma de viver não é para nós. É sim também para nós. Mas muitas vezes algumas coisas estão vocacionadas mais forte para outras pessoas do que para nós. Mas nós também temos essa vocação de viver tanto o carisma quanto a mística. E a mística é uma força, uma ideia motriz, um motivo condutor que inspira, que impulsiona e dá força a alguém. A mística inspira a buscarmos a Deus. A mística nos impulsiona a buscarmos a Deus, a servir ao próximo. E a mística nos dá força a alguém. Nós precisamos viver essa mística também como uma forma de ajudar aquele que precisa. Uma vez que buscamos a Deus, buscamos estar sempre perto de Deus, adquirimos essa essência doutrina, isso vai nos dar força para buscar alguém que precisa e precisamos ajudar. É algo que não se vê, mas é uma realidade. A mística é algo, como o nome mesmo já diz, é místico, né? Nós não vemos isso, mas é uma realidade que precisamos viver constantemente dentro da nossa vida. Não podemos deixar de lado a vivência da mística. Ainda dentro da mística, é o espírito que dá sentido a uma proposta de vida, a intuição que descobre o que está oculto ao pensamento humano, a orientação que leva uma vida normal a se transformar em uma procura da comunhão com Deus. A mística das equipes de Nossa Senhora é a presença do Cristo na comunidade, o auxílio mútuo e o testemunho. Aí está, um pouco, resumindo o que seja a mística. É o Espírito que dá sentido à proposta de vida. Se torna uma proposta de vida para nós viver a mística, né? E nos orienta, nos leva a uma vida normal, a se transformar em uma procura de comunhão com Deus. É aquela constante busca de Deus que está dentro dessa mística. Cada vez que vivemos a mística, estamos cada vez mais próximos de Deus. Como disse antes, uma essência doutrinária, né? Uma força que nos impulsiona, nos leva a buscar a Deus e nos leva a procurar cada vez mais viver em comunhão com Deus. Não só eu, não só ela, mas os dois, o casal, precisa buscar essa comunhão com Deus. E a mística dentro do nosso movimento, ela é dividida em 3 pontos, né? Reunidos em nome de Cristo, o auxílio mútuo e o testemunho, que vamos falar um pouquinho agora sobre cada um deles. Mas é muito importante ter isso em mente. Essa mística, precisamos estar reunidos em nome de Cristo. Precisamos auxiliarmos uns aos outros e darmos bons testemunhos. Do contrário, não viveremos esta mística. Ainda dentro da mística, como foi falado antes,
os 3 pontos, né? Vou repetir para vocês. Reunidos em nome de Cristo, ajuda mútua e o testemunho. Reunidos em nome de Cristo. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Esse versículo é tirado do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Não nos podemos nos reunir em nome de qualquer coisa, principalmente dentro de uma reunião de equipe. Estamos reunidos em nome de Cristo. E uma vez que estejamos reunidos em nome de Cristo, estaremos com Jesus no meio de nós. Ele estará presente no meio de nós. Isso é bom que tenhamos consciência, que é muito importante isso. Uma frase do Padre Cafarel, né, um texto, que eles sejam um. A condição é indicada pela palavra reunidos, o que caracteriza esta reunião em nome de Cristo. É o pôr em comum entre 2 ou mais filhos de Deus, daquilo ou mais daquilo que tem de melhor, né? O seu conhecimento e o seu amor pelo Senhor. De outro modo, eles ficam puramente justapostos, mas não unidos. Ou seja, é o pôr em comum entre 2 ou mais filhos de Deus daquilo que tem de melhor. Uma vez que estamos reunidos, juntos, né? Nós estamos colocando aquilo que temos de melhor para o outro, né? Representando, ou seja, sendo realmente filhos de Deus. É isso que temos que fazer. Por isso estamos reunidos, né? E de outro modo, eles ficam puramente justapostos, não unidos, né? Justapostos, estão um do lado do outro, mas não está focado naquilo que o outro está. Não está buscando aprender com o outro aquilo que precisa aprender. Então, eles estão justapostos, né? Eles não estão juntos, unidos verdadeiramente. Como termina a frase do Padre Cafarel, né? Eles ficam puramente justapostos, mas não unidos. E uma vez que estamos reunidos em nome de Cristo, não podemos ficar um para um lado e para o outro. Temos que estar focados na mesma coisa, no mesmo sentido, naquilo que está sendo falado, não podemos desviar a atenção, senão estamos justapostos e não unidos. Ajuda mútua. Ela existe entre os casais, entre equipes, entre esposos, e é o que o Luiz acabou de falar, né? Nas equipes. Se a gente não estiver unido, se a gente não estiver ligado, a gente não percebe o que o outro precisa, né? Então, essa ajuda mútua vai acontecendo de acordo com a necessidade de cada um e que a gente, ao nos reunirmos nas nossas reuniões de equipe, a gente consegue captar o que o outro está precisando naquele momento. Às vezes, até mesmo sem ele pedir ajuda. Se nós temos esse conhecimento cada um do outro, a gente pode observar e perceber que aquele casal ou aquela pessoa está precisando da ajuda. E também entre os esposos. Quem convive diariamente e presta atenção no outro, compreende até no olhar, no jeito que o outro acorda, já vê que aquele dia ele não está muito bem. Então, essa também é a ajuda que um pode dar para o outro, né? Num momento, mesmo sem o outro pedir essa ajuda. Então, a mística, né? Como falamos antes, é dividida em 3 pontos. Já vimos o porquê de reunidos em nome de Cristo e agora estamos vendo sobre a ajuda mútua, né? O auxílio mútuo. É uma das partes da mística dentro do nosso movimento. Outro grande auxílio vivido pelas equipes é o auxílio mútuo. A mística do auxílio mútuo é as obrigações de auxílio mútuo. São entre os esposos, entre os casais e entre as equipes, como eu falei há pouco. O auxílio mútuo é uma das designações de caridade que a gente vê e percebe através do gesto, do olhar, da atitude de cada um. Então, o auxílio mútuo é uma designação de caridade.
Não adianta a gente dizer que pratica o auxílio mútuo, ajuda mútua, sem caridade. Não tem sentido. Nesse ponto tem que entrar toda a parte de solidariedade, de fraternidade, de amizade, né? Porque a mística é um auxílio mútuo, né? Também um auxílio mútuo. E é uma obrigação nossa viver esse auxílio mútuo dentro das equipes, principalmente, mas também dentro da nossa comunidade, da nossa igreja. Quantas pessoas precisam de ajuda? Quantas vezes o próprio sacerdote nos convida a alguma coisa e é para ajudar o outro, e nós muitas vezes pensamos 500 vezes se vamos atendê-lo ou não. É nossa obrigação, é nossa vida ser esse bom samaritano, digamos assim, que esteja pronto a prestar serviço ao outro que precisa, esteja pronto a dar a mão àquele que está caído, esteja pronto a falar uma palavra de carinho, de amor para aquele que está tão para baixo. É a nossa parte. E essa frase também foi dada pelo padre Cafarel, né? Que o auxílio mútuo, vivido pelas equipes, é um grande auxílio. E é mesmo um grande auxílio. Desta forma, os cristãos que se amam proclamam muito melhor do que todos os discursos que Deus é amor. Aclamam Deus que é o amor. O amor mútuo é o sinal característico perpétuo universal dos discípulos de Jesus Cristo. Os cristãos não são reconhecidos por um emblema na lapela, mas unicamente por este sinal. Essa é uma frase tirada da carta mensal número 4, lá de junho de 1970, e foi dita pelo padre Cafarel, né? Tão importante isso. Não adianta sermos reconhecidos por carregarmos uma camisa com a imagem de Nossa Senhora, por carregarmos uma cruz imensa no peito, né? Não é só dessa forma. Precisamos ser reconhecidos pelo que fazemos, da forma que ajudamos, da forma que servimos o outro. Aí sim vamos ser reconhecidos. Não só por um sinal de imagem de uma cruz, né? Não é isso. E é preciso que a gente aclame verdadeiramente que Deus é o amor, né? Assim fala São João no Evangelho, né? Deus é amor. Então precisamos aclamar isso constantemente. Não só por palavras, mas também por ações. É muito importante. É do vosso amor conjugal, do vosso lar, que o mundo ateu espera, sem saber, testemunho essencial. Esse é o terceiro ponto das místicas, né? Da mística, que era reunidos em nome de Cristo, auxílio mútuo e testemunho, né? Então, o mundo espera de nós esse testemunho essencial. Palavras do padre Cafarel. Que a gente possa sempre dar um bom testemunho. Não adianta também só estarmos reunidos, ajudarmos alguém, se não somos um bom testemunho, né? Não adianta nada, vai ficar escondido por trás de nós aquilo que não estamos mostrando. Temos que ser um testemunho essencial para todos aqueles que precisam. Não só no nosso lar, mas também em toda a sociedade. Onde quer que estejamos, precisamos ser um testemunho de verdade, um testemunho de Cristo. Para isso fomos chamados, a sermos testemunhas de Cristo, né? Dizia São Paulo, em uma das suas cartas, embora sendo livre em relação a todos, se fez servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Isso é um belo testemunho, né? São Paulo, que no início perseguia os cristãos, depois que encontrou Jesus, passou a ser verdadeiro seguidor de Jesus. Fielmente seguia Jesus e deu muitos bons testemunhos, além das viagens que fez levando o nome de Cristo a todas as pessoas. E dentro desse testemunho, não só um testemunho simples, né? Um testemunho de vida, testemunho da forma que a gente vive corretamente. Temos que mostrar isso. E também um testemunho através da palavra de Deus. Nós só mostrarmos que somos uma boa pessoa, mas não falamos de Deus. É preciso que falemos de Deus. Sejamos realmente testemunhas através da vida e da palavra de Deus.
ainda dentro do testemunho, a oportunidade de ser sinal de Deus na vida dos homens e em todos os tempos, através da vivência dos pontos concretos de esforço. O casal dá sinal de Deus. Ser sinal de Deus, em todos os tempos. Não é para parar de ser sinal de Deus. Temos que ser sinal de Deus. Isso é um testemunho, E também, através desses pontos concretos de esforço, que muito nos auxiliam e que são meios de crescimento dentro do movimento, não são obrigações, dizia Padre Cafarel, são meios de crescimento, meios de aperfeiçoamento. Precisamos viver corretamente os pontos concretos de esforço. E eles nos ajudam muito a ser esse sinal de Deus. Cada vez que dedicamos, cada vez mais dedicados nos pontos concretos de esforço, ou seja, a escuta da palavra, a meditação, a oração conjugal, a regra de vida, o dever de sentar-se e também o retiro, cada vez que vivemos isso fielmente, vamos dar sinal de Deus através da nossa vida. Desculpa. E esse testemunho tem que ser dado aonde? Na igreja. Como já falei antes, temos que ser bons testemunhos, testemunho essencial dentro da igreja. Na família também precisamos ser um testemunho verdadeiro. E na sociedade como um todo. Ou seja, em todos os momentos da nossa vida, precisamos sempre ser bons testemunhas, dando sinal de Deus e sendo sinais de Deus. Estão especialmente aptos a realizar esta missão porque são casais. Tendes um carisma próprio, de resto, para serem testemunhas que o mundo espera. Não tem necessidade de abandonar os seus deveres familiares nem profissionais. Essa frase tirada do Padre Cafarel, ele falava em face do ateísmo, E hoje, a gente vê que o mundo cada vez se afasta mais de Deus. Tantos lugares que não se fala mais de Deus, tantos cristãos sendo perseguidos, pelo mundo afora, principalmente na África. Então, ele falando em função disso, do ateísmo, ele diz que estão especialmente aptos, nós estamos aptos a essa missão porque somos casais. Não somos sozinhos. Um está do lado do outro, ajudando o outro a viver isso. E também não tem necessidade de nós abandonarmos os nossos deveres familiares e profissionais. Não é só para ser o equipista somente. Não, nós temos deveres familiares, temos deveres profissionais. Aqueles que trabalham ainda, têm deveres profissionais. Não é para abandonar isso, é para viver constantemente isso. Enfim, a espiritualidade, o carisma do movimento das equipes Nossa Senhora, nos guia a Jesus e aos irmãos no mundo. O movimento não busca nos separar do mundo e dos irmãos, mas sim nos auxilia a nos aperfeiçoarmos e crescermos enquanto filhos de Deus no mundo, através dos pontos concretos de esforço. Portanto, a espiritualidade e o carisma nos guia a Jesus. À medida que nós nos aprofundamos e vivemos constantemente esse carisma, nós estamos sendo guiados a Jesus, ao encontro de Jesus, através também dos irmãos. Buscamos cada vez mais aqueles irmãos que necessitam de nós através do nosso carisma, o nosso selo. Como disse antes, é a nossa identidade como casal. Ser um casal espiritualmente vivido na palavra de Deus. E também o movimento não quer nos separar do mundo nem dos irmãos. Ele quer nos auxiliar a nos aperfeiçoar e crescer enquanto filhos de Deus, na medida que vivemos com fidelidade os nossos pontos concretos de esforço. Agradecemos a todos por nos ter ouvido e esperamos ter auxiliado de alguma forma a vocês entenderem melhor sobre o que é carisma e o que é a mística. Que Deus os abençoe. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Estamos de volta. Esperamos que todos tenham aproveitado esse momento de aprendizado e com isso sejamos a cada dia casais mais compromissados e fiéis ao carisma e à mística do nosso movimento, por meio do amor crescente na espiritualidade conjugal a caminho da santidade. Agradecemos ao querido casal Emília e Luiz pelo carinho, disponibilidade e espírito de pertença ao movimento. E que Nossa Senhora da Conceição Aparecida nos abençoe e interceda por todo o nosso setor, renovando a cada dia a alegria e o ânimo na busca de uma caminhada de vida santa. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Encerramos agora com a oração do Magnífica. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome.